Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o tópico 2 da lição número 12, que será ministrada no dia 23 de março de 2025, e tem como título: A Igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5, é Paulo falando a Tito. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Nós falamos que nós estamos estudando nessa lição a eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. E nós falamos também que a palavra igreja, eclésia, né? Eclesia do grego, eclésia já mais romanizado, mais para o latim, que significa igreja, tem o sentido no Novo Testamento de reunião ou assembleia, e não de chamados para fora. De chamados para fora é aquele contexto político que nós falamos, que as pessoas eram chamadas para fora de suas casas, se reuniam lá na assembleia, lá na Ágora, né, que é a praça central da cidade, ali decidia sobre as questões políticas da cidade. E esses eram os polites, né? E os idiotes, né? Os idiotes eram os idiotas, aqueles que não participavam da vida política. Era apenas dois termos antônimos. Antônimos é que tem sentido contrário, né? Sinônimo é o que tem o mesmo sentido. Antônimo: idiotes eram... Os idiotas era pessoa privada, reservada, não se interessava pela política. E os polites eram os cidadãos que se interessavam pela política. Mas essa palavra idiota aqui não tinha o sentido pejorativo, o sentido ofensivo, como tem hoje. Idiotes é o oposto de polites, cidadão, que participava da vida pública da cidade. E o idiotes era uma pessoa que não era um cidadão ativo no que diz respeito à política. Então, esses sim, esses que iam lá para a praça, eles eram chamados para fora de suas casas para se reunir, fazer uma eclesia lá na Ágora e decidir, né, na democracia ateniense sobre as decisões da cidade, decisões políticas, sobre guerra, sobre paz e outras coisas. Agora, numa aplicação espiritual, a gente pode dizer que a igreja são os chamados para fora do mundo para viver uma vida com Deus. Mas isso é numa aplicação espiritual, é no sentido conotativo, é no sentido figurado, não é no sentido denotativo, que é o sentido real. O Sol é um astro. Isso é um sentido real, denotativo. O ator fulano de tal é um astro do cinema. Isso é um sentido conotativo, é um sentido figurado. Então, no sentido figurado, a igreja foi chamada para fora do mundo, né? O que é verdade. Mas eu estou dizendo o seguinte, porque essa aplicação dos chamados para fora não é o que está sendo mencionado no Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja não é os chamados para fora. No Novo Testamento, quando os apóstolos falavam o termo igreja, eles se referiam a reunião ou assembleia. Mas no sentido espiritual, no sentido conotativo, fomos chamados para fora do mundo. Aí você pode usar esse termo sim, mas não é o sentido real. O sentido real da palavra igreja no Novo Testamento é reunião ou assembleia. Quando o Novo Testamento se refere à igreja, está se referindo à reunião ou assembleia. E nós falamos que é exatamente isso. Que o que é reunião? Não existe reunião de uma pessoa só. Não existe assembleia de uma pessoa só. A igreja é o corpo de Cristo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não precisa congregar.
porque você que é igreja não precisa congregar. Dentro da eclesiologia, esse pensamento é errado, porque você não é o corpo todo, você é um membro do corpo, né? Não existe uma assembleia de um membro só. Os irmãos estão entendendo? E em Hebreus diz, né, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então essa questão de falar que não precisa congregar hoje porque a igreja é você, isso é uma furada, isso está fora da doutrina bíblica. E também consideramos que Israel é o espírito, que o Israel espiritual de Deus não é a igreja. A igreja não é o Israel espiritual de Deus. A igreja, o Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. Porque a gente às vezes vê, né, o pastor ou algum membro, Senhor, abençoa o Israel espiritual de Deus que está espalhado pela terra, fazendo menção à igreja. A igreja não é o Israel espiritual de Deus. O Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos. E outra coisa também sobre a eclesiologia, que eu já queria destacar aqui na introdução, né? Antes de começar o tópico 2, eu estou fazendo uma revisão da última aula e uma coisa que eu estou acrescentando aqui agora que eu não comentei na última aula, que é quando Jesus perguntou, né, o que as pessoas dizem de mim. Aí os apóstolos falaram, uns acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és João Batista, né? Aí Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim, Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então há uma interpretação errônea de que a igreja foi edificada sobre Pedro. Mas quando Jesus, Pedro, tu és pedra, Pedro. Tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? A pedra, aquilo que você falou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundamental da igreja, Jesus. Paulo disse, ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, qual é Jesus Cristo. Pedro mesmo disse lá em Atos capítulo 4, que Jesus é a pedra angular, rejeitada por vós entre os homens, mas tornou-se a principal pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, versículo 12, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então esse texto de Atos capítulo 4, versículo 12, e esse texto de Coríntios, né, quando Paulo, de 1 Coríntios, eu não sei se é capítulo 3, não me lembro agora a referência, mas quando que diz assim, que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo, isso prova que Jesus é o fundamento da igreja e não Pedro. Então Jesus falou assim, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, sobre a afirmativa que você falou, Pedro, eu edificarei a minha igreja, porque eu sou o Cristo, porque eu sou o Filho do Deus vivo. Então sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então são esses três tópicos a respeito da eclesiologia que eu gostaria de deixar bem fixado para os irmãos, porque se você entrar no estudo da eclesiologia, você vai esbarrar com esses três assuntos. Primeiro é que Jesus falou, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas essa pedra foi a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente vai lá em Atos 4:12 e vai em Coríntios 1:31 ou 3:31, não me lembro, que diz assim, ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, essa pedra que Jesus falou que ia edificar a igreja, não era Pedro, era aquilo que Pedro falou, era a afirmativa de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A outra que eu já falei agora, que a igreja não é o Israel espiritual de Deus, são os judeus convertidos.
E o outro que também eu já falei, o termo eclésia, né? Eclesia, igreja, no Novo Testamento tem o sentido de reunião, assembleia, e não de chamados para fora. Pode ser aplicado no sentido conotativo. Numa aplicação espiritual, você pode dizer que nós somos chamados para fora do mundo, de uma vida de pecado, de uma vida longe de Deus, e chamados para a presença de Deus, numa aplicação espiritual. Mas o termo igreja no Novo Testamento não é chamados para fora. O termo grego eclesia no Novo Testamento se refere à reunião ou assembleia. Os chamados para fora é lá naquele contexto histórico que eu falei para vocês da democracia ateniense, o pessoal que saía de suas casas para reunir na Agorá, né, na Ágora, que era a praça principal da cidade, e ali eles tomavam decisões políticas. Tá bom? Eu acho que é importante fazer essas colocações aqui para que o conteúdo seja bem ministrado, não é, irmãos? São 3 informações muito importantes sobre a eclesiologia, que a pedra é a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que o Israel espiritual de Deus não é a igreja, são os judeus convertidos, e que a palavra eclesia no Novo Testamento se refere à reunião ou assembleia, chamados para fora numa aplicação espiritual. Agora vamos ler o item 2, que é o tema da aula de hoje, a institucionalidade bíblica da igreja. O objetivo da aula de hoje é reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. O objetivo é o título, é reconhecer. A instrução paulina, 2.1. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo vamos começar de novo. A instrução paulina, a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Eles estavam relaxados e descuidados com relação à igreja, à vida espiritual deles. Aí Paulo deixou Tito lá para trabalhar ali naquela ilha com os cretenses. Isso está além de um problema meramente ministerial. O problema era com o povo, não era com o ministério. Aí Paulo deixou Tito lá na ilha de Creta. Número 2. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, termo que nós já explicamos logo no início da primeira aula, é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja, o ensino ou estudo sobre a igreja, né? Na eclesiologia, né? Aqui tem um aposto explicativo, né? Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, né? Nós já falamos a respeito do que Jesus disse sobre a igreja, né? E que a porta do inferno as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja é uma instituição vencedora, amém, irmãos? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Continuando a leitura. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Então aqui o comentarista não está colocando o enfoque espiritual, né, que nós acabamos de colocar aqui agora. Ele está falando como organização. E como organização, ele está falando como instituição.
Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. É claro, a igreja precisa ter uma organização, muitas vezes dividida em departamentos, em uma diretoria, em uma coordenação, departamento infantil, a secretaria. Dentro da secretaria tem a parte das finanças, tem a contabilidade, né? Tem a questão da secretaria administrativa, questão dos documentos da igreja, dos documentos dos membros. Então, existe toda uma estrutura organizacional dentro da igreja. E é o que o comentarista vai abordar agora no item 2.3, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Em Atos capítulo 14, 23. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Atos capítulo 15, versículo 6. Esse contexto de Atos 15, 6 é quando os judaizantes, né, aqueles que não queriam abrir mão da circuncisão, queriam impor circuncisão para os gentios. E foi decidido aqui que os gentios não precisariam circuncidar. Interessante ler esse Atos capítulo 15, versículo 6. É um debate com Tiago, com Pedro, o apóstolo Paulo também. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a ordem e identidade das pessoas. Então havia toda uma organização, uma estrutura organizacional na igreja, para que as funções pudessem ser delegadas, né? Para que os apóstolos pudessem delegar as funções às pessoas, aos presbíteros, aos diáconos, instituíram os diáconos. Então, era nesse sentido que havia essa organização na igreja. Uma organização estrutural, nem administrativa. Sinopse 2. A igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Auxílio bibliológico. A ida de Tito para Creta. Tito, um grego, era um dos cooperadores mais confiáveis de Paulo. O apóstolo Paulo enviou Tito a Corinto em várias missões especiais para ajudar a igreja em suas dificuldades. Paulo e Tito também viajaram juntos para Jerusalém e Creta. Paulo deixou Tito em Creta para liderar as novas igrejas que surgiram na ilha. A última vez que Tito é mencionado por Paulo é em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, a derradeira carta registrada de Paulo. Tito tinha habilidade de liderança, então Paulo deu-lhe a responsabilidade de liderar, exortando-o a usar bem a sua habilidade. Paulo havia designado presbíteros em várias igrejas durante suas viagens. Ele não poderia permanecer em cada igreja, mas sabia que estas novas igrejas precisavam de uma forte liderança espiritual. Os homens escolhidos deveriam liderar as igrejas, ensinando a sã doutrina, ajudando os crentes a amadurecer espiritualmente e equipando-os para viver para Jesus Cristo, apesar da oposição.
oposição, né? Nós abordamos aqui, faz parte da eclesiologia também, essa oposição que a igreja emergente sofria dos judeus, a perseguição dos judeus, dos saduceus, né? Uma perseguição religiosa, a perseguição que a igreja sofria do Império Romano, porque os judeus, isso é um pouco de história da igreja, mas é eclesiologia também. Quando uma pessoa se convertia ao cristianismo, agora eu vou estender, agora a lição já acabou, tá, irmãos? Esse aqui é só um brindezinho para a gente aprender mais e compartilhar um pouquinho. Quando a pessoa se convertia na igreja emergente, na igreja primitiva, eles reconheciam no Império Romano o imperador como Deus, o imperador era divino. Então, eles usavam o termo Kyrios. Kyrios, no grego, é Senhor, mas é o Senhor que era atribuído a alguém que tivesse divindade. Aí no Novo Testamento nós lemos Jesus Cristo Kyrios, né? Jesus Cristo Senhor, também atribuindo a Jesus o título de Kyrios, de Senhor, também que tem a divindade, né? Estava atribuindo a divindade a Jesus também, porque só Kyrios no Império Romano era só o imperador. Agora surgiu outro Kyrios, que era Jesus, né? E quando as pessoas se convertiam, elas deixavam de adorar o imperador para adorar Jesus. Então elas já não confessavam mais, já não adoravam, já não prestavam mais honras ao imperador, e sim a Jesus. E isso era uma afronta ao Estado, que era passivo de pena de morte. Então essa foi uma das razões que o Império Romano perseguia a igreja, porque eles não se rendiam mais ao imperador como Kyrios, como Senhor, o Senhor de divindade, porque agora Jesus Cristo era o Kyrios deles, porque eles haviam se convertido ao Senhor Jesus, né? Deus. E outra razão, igual a gente vê lá em Atos, se eu não me engano, em Atos capítulo 17, com Demétrio reclamando, né, falando contra Paulo, porque Paulo estava convertendo muita gente, né, levando muita gente para a presença de Deus. E ali na Grécia, naquela região ali, tinha de Éfeso, Atenas, né, tinha as divindades, eles vendiam os nichos de Diana, que eram as estátuas, né, as estatuetas de Diana, da deusa Diana. E quando as pessoas se convertiam, elas paravam de comprar aquela idolatria. E aí o que acontecia? Havia um prejuízo econômico para esse ramo de vendas de estatuetas, de vendas de imagens dos deuses, porque agora os cristãos não compravam mais. Então havia também um prejuízo econômico no comércio, nessa área aí da parte religiosa. As pessoas que faziam esses nichos, e Demétrio reclama, se eu não me engano é Atos capítulo 17, se você buscar lá você encontra ele criando uma demanda com o apóstolo Paulo a respeito disso. Então, por causa dessas coisas e outras, né, é que os cristãos eles eram perseguidos pelos judeus, eram perseguidos pelos fariseus, né, pelos saduceus, eram perseguidos pelo Império Romano. Então é por isso que aqui está falando, ó, no último parágrafo aqui diz, ó, os homens escolhidos deveriam liderar as igrejas ensinando a sã doutrina, ajudando os crentes a amadurecer espiritualmente e equipando-as para viver para Jesus Cristo, apesar da oposição do Império Romano, oposição dos judeus. Amém, irmãos? Foi um brindezinho aqui, falando um pouco sobre a história da igreja, não é? Ali logo no início da igreja primitiva. E aí isso tudo ajuda a gente a entender um pouco
a igreja, né? E louvar a Deus, né? Que a palavra do Senhor Jesus se cumpriu. Apesar da oposição, apesar da perseguição, as portas do inferno não prevaleceram e não vão prevalecer, amém? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Graças a Deus, glórias ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Compartilha, meus irmãos, esta lição de hoje, esse tópico 2, com os irmãos, com os amigos e todos aqueles que estão estudando conosco esta revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.